Vamos começar nosso estudo bíblico. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Nós temos estudado aqui na igreja a Confissão de Fé Batista de 1689 e este é o capítulo 24 sobre o magistrado civil. Ok? Sobre o magistrado civil. Ok? A autoridade civil. E antes da gente ler Romanos 13, deixa eu fazer algumas perguntas. O nosso tema de hoje, ele pode ser muito mais discutido, a gente poderia gastar muito mais tempo falando sobre isso, mas a intenção é dar um panorama, como todo o capítulo que a gente tem falado. E hoje, e na semana passada, nós falamos sobre os votos que nós devemos fazer, as promessas que nós devemos fazer, que tudo aquilo que a gente promete, tudo aquilo que a gente vota, tem que ser verdadeiro. Nós não podemos mentir, nós não podemos fazer uma promessa e não cumprir. Então, tudo que nós jurarmos, prometermos e fizermos um voto, nós devemos fazer em verdade. E diante desse tema, então, sobre a questão de promessas, entra a questão do governo, entra a questão de como que a igreja deve lidar com o magistrado civil, com as autoridades civis que estão por aí, né? Essa semana, eu achei bem interessante, até que, como a Babi acabou de dizer, né? Que calhou, deu bem exatamente no dia, porque essa semana nós tivemos a visita aqui em Cocal do governador, de quem mais? Do deputado, vereador, teve bastante gente aqui em Cocal, senador, e fizeram uma festa ali no centro, né? E obviamente que eu não fui, tenho mais o que fazer, mas calhou bastante no nosso pensamento sobre como cristão ele deve lidar então com a política. Então algumas perguntas para a gente iniciar o nosso estudo. Como o cristão deve lidar então com política? Será que a igreja ela é lugar para ser palanque de deputado? Será que devemos ficar discutindo sobre política na igreja? Sobre qual lado devemos seguir? E como nós cristãos devemos nos envolver com o governo? A que ponto nós devemos nos envolver com o governo, ok? Vamos então olhar para Romanos 13, primeiramente dos versículos de 1 ao 4, e aí depois a gente vai ler de 5 em diante no meio do estudo. Diz assim a palavra de Deus. Acho que está um pouco baixo, né? Deixa eu só aumentar aqui. Ok. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 13, de 1 a 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Vamos orar? Pai querido, nesse estudo bíblico nós queremos, ó Deus, aprender com a sua palavra sobre as autoridades, sobre como nós, cristãos, devemos lidar com a política. O Senhor sabe, mais do que nós, o quanto que há de corrupção no nosso governo brasileiro, nas pequenas cidades e no país todo, e não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo a corrupção, em todos os países a corrupção. E ainda assim, ó Pai, o Senhor, na sua palavra, nos ensina sobre como devemos lidar com o governo. E esse texto de Romanos
pode parecer um texto que muitas vezes é contra a nossa vontade, contra o nosso querer, mas é a sua palavra que nos ensina que a autoridade ela foi dada, ela foi instituída pelo Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos ensine a ter um coração limpo diante de Ti, mesmo em meio à política e ao governo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto, então, primeira frase aí do seu estudo, diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para esse fim, os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos que fazem o bem e para castigo dos malfeitores. O texto de Romanos 13, ele é um texto bastante curioso, né? Porque ele diz literalmente, a primeira frase que ele diz ali no versículo 1, Romanos 13, 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. A gente pode pensar assim, talvez no governo passado, eu não vou citar nomes aqui, obviamente, mas talvez no governo passado era fácil nós lermos esse texto. Para alguns era mais fácil. Não, realmente a autoridade foi dada por Deus. Talvez no governo atual, para algumas pessoas seja mais difícil acreditar nisso. Não é possível que Deus permitiu um governo dessa maneira. Talvez para nós seja até um pouco fácil de entender isso. Não, eu entendo que realmente o governo que foi colocado no nosso país é Deus quem está no controle. Agora pensa em países onde o governo ele persegue cristãos. Pensa em países onde não há liberdade alguma. Por exemplo, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e tantos outros países que o governo ele é um governo opressor. Ele é um governo que, de fato, mata e que porta a espada, como a Bíblia diz, de maneira a não fazer a justiça correta. Ainda assim, essas autoridades governamentais são autoridades dadas por Deus? Não é possível. A gente pensa, não é possível. Só que vamos tentar entrar no contexto de Romanos. Paulo está escrevendo para um governo que era o governo mais opressor daquela época. Talvez o governo mais opressor daquela época. Apesar de ser um governo bem estruturado, que até hoje é bastante elogiado pela sua estrutura governamental, com várias escalas de chefes, ainda assim era um governo que portava a espada de maneira que qualquer pessoa que eles quisessem julgar, eles julgavam e pronto, acabou. Um exemplo disso é o próprio Cristo Jesus, que foi julgado de maneira totalmente injusta, de uma maneira em que o próprio Pôncio Pilatos diz, olha, eu lavo minha mão porque não tem nada a ver com isso. Sendo que ele era autoridade para matar ou então para libertar Jesus. Ele simplesmente diz, olha, eu lavo minha mão, eu não quero saber disso aí. Aí eu vou jogar para o povo que decide. Totalmente injusto diante de Cristo Jesus. E ainda assim, Paulo talvez está escrevendo quase entrando ali nos piores governos que existiu naquela época, que era o governo de Nero. A igreja já estava começando a ser perseguida, ou já tinha passado um pouco da perseguição aos cristãos. Os cristãos já estavam começando a ser perseguidos aqui, talvez alguns até mortos por causa disso, e o próprio Paulo já tinha sido preso inúmeras vezes, injustamente. Já tinha levado chicotadas diversas vezes, injustamente, simplesmente por pregar o Evangelho. Paulo não fez nada de errado e sofreu muito. Ele está dizendo aqui para nós devemos nos sujeitar às autoridades. Como assim eu tenho que me sujeitar a uma autoridade dessa maneira? Porque é Deus quem institui. O texto continua, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
Se você é contra a autoridade, você está contra o próprio Deus. Você é contra a autoridade, você está sendo contra o que Deus instituiu e está trazendo condenação para si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Se você pratica o mal, então você deve temer os governantes. Mas se você pratica o bem, Deus instituiu a autoridade para ser de fato juiz daqueles que praticam o mal e proteger aqueles que praticam o bem. No entanto, mesmo que a autoridade seja corrupta, nós devemos ainda assim ter respeito e obedecer, sim ou não? O que vocês acham? Tem um limite, ok? Depende da corrupção. Depende da corrupção. Porque aí a corrupção da própria pessoa, a autoridade dela, do cargo que ela está exercendo, continua. Agora, se for uma corrupção, digamos assim, moral, que obriga aquelas pessoas que estão abaixo dela a fazer coisas ilícitas a Deus, nós não devemos. Ok. Eu fico neutro. Eu fico neutro. Esse aí é o centrão, né? Não, irmão? Cadê, irmão João? Mas qual que é a ideia aqui? Nós devemos respeitar a autoridade? Sim. Devemos obedecer à autoridade? Depende. Depende. Por que depende? Porque se ela é contra aquilo que a própria Escritura diz, então não tenho que respeitar. A gente vai falar sobre isso nas aplicações, ok? Segundo ponto, então, ele vai falar, a gente vai desenvolver mais essa ideia primeiro ponto, mais para o final, tá? Segundo ponto, então, ele vai falar se o cristão ele pode exercer algum cargo como político, como um vereador, como um deputado, como um prefeito, como um presidente. O cristão pode se envolver com política? Para muitos, né, eu já vi até cristão dizendo que cristão não podia nem ser policial. Não, cristão não pode ser policial, porque porta arma. E a arma é coisa do mal, então cristão não pode ser policial. Imagine então falar que um cristão pode ser um político, né? Aí é a pior coisa que existe. Segundo ponto, então, é lícito, ou seja, é permitido, para os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado, de autoridade governamental, quando chamados a isso. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para este fim, eles podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. O que o texto, então, está nos mostrando? É lícito, é permitido o cristão ele exercer o papel de um governador, de um prefeito, de um deputado? É permitido isso? Sim. No entanto, ele deve saber que não é um mero cargo político, não é uma mera função. Eu vou ali me envolver com o governo. Ele tem que saber que, como cristão, ele não só está debaixo da lei humana, mas ele está debaixo também da lei de Deus. Então, um político, um cristão, se envolver com a política, seja qualquer papel que seja, ele está se colocando em um risco muito grande. Porque além de obedecer toda a lei humana, ele também tem que obedecer à lei de Deus. Ele tem que entender a sua autoridade, o seu papel. Ele tem que entender que este papel que está sendo dado a ele para governar é um papel dado por Deus e é um papel extremamente perigoso. Não pode simplesmente se envolver, vou me envolver aqui, eu estou gosto de política e vou me envolver dessa maneira. Tem que tomar bastante cuidado. Vamos ler alguns textos. 2 Samuel 23, versículo 3. Alguém pode ler esse? E aí depois, para a gente adiantar, vou pedir que alguém leia Salmo 82, versículo 3 e 4.
e uma outra pessoa ler Lucas 3, versículo 14. Primeiro, 2 Samuel 23, 3. Segundo, Salmo 82, 3 e 4. E terceiro, Lucas 3, 14. Ok? Quem pode ler o primeiro? Se alguém achou, pode ler. 2 Samuel 23, 3. O Deus de Israel falou à roda de Israel e lhe disse: aquele que governa o povo com justiça e domina no temor de Deus. Ok, então quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus. Então, se você vai governar, você deve governar o povo com justiça e governar principalmente com o temor do Senhor. Salmo 82, 3 e 4. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Ok. O que é interessante nesse texto do Salmo 82? Olha o que o texto está dizendo. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. O texto está nos ensinando que é papel do cristão e é papel da igreja se envolver com coisas, se envolver com a proteção principal dos órfãos e dos fracos, manter os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrar os fracos e pobres, libertá-los das mãos dos ímpios. Então é papel do cristão e é papel da igreja fazer o máximo possível dentro daquilo que é permitido, dentro daquilo que se pode fazer o máximo para que o órfão seja cuidado, para que a viúva seja cuidada, para que os fracos sejam cuidados e que também haja libertação dos fracos e dos pobres. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, para Paulo, em momento algum, Paulo fala contra a escravidão, por exemplo. E aqui eu estou me colocando em risco falar sobre isso, tá bom? Em momento algum, Paulo diz assim, ele não é aquele homem dos direitos humanos que vai à frente e liberta os escravos e etc e tal. Não. Mas o que ele diz, principalmente em Timóteo, senhores, tratem os servos, os seus escravos, como irmãos. Escravos, tratem os seus senhores com respeito, obedeçam a eles. Então, apesar de Paulo não ser aquele que vai levantar a bandeira, que vai sair às ruas com placas e etc., mas ele vai fazer o máximo que ele pode, dentro do seu papel, para conseguir diminuir a escravidão, diminuir a opressão. Nós, como cristãos, também temos essa responsabilidade de garantir justiça, de manter os direitos, de ajudar, de libertar os fracos das mãos dos ímpios. Mas como nós fazemos isso, é que é a questão. Agora, se uma pessoa ela entrou na política, ela entrou no magistrado civil, ela entrou como um advogado, né, que eu não sei quem que faz direito, não sei para que as pessoas fazem direito. Tá bom. Mas a pessoa que entra nesse sentido, né, em todas essas questões, ele tem que entender que naquilo que ele pode fazer, ele tem que garantir o direito. Ele tem que garantir a justiça, manter o direito, libertar as pessoas das mãos dos ímpios. A igreja tem esse papel também, fazendo como? Saindo por aí à rua, fazendo passeata e etc e tal? Não. Mas fazendo o máximo que ela pode no seu poder de não se envolvendo com política, mas educando as pessoas naquilo que ela consegue fazer. A igreja, principalmente, ela consegue garantir justiça evangelizando, transformando a sociedade por meio do evangelho. Há muitas comunidades, há muitos povoados que foram transformados por causa da igreja. A igreja estava ali levantando bandeira? Não, a igreja estava simplesmente anunciando o evangelho, simplesmente pregando o evangelho. Lucas 3, versículo 14, alguém pode ler? E aí depois, pode ler. Também soldados lhe
nós o que devemos fazer, e ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Ok. Deixa eu ver o contexto dessa pergunta para João Batista ou para Jesus? Não estou lembrado agora. João Batista, né? Certo. Os soldados perguntam, então, quando João Batista está anunciando o arrependimento, né? Lucas 3, 14. E aí perguntam para João Batista o que eles devem fazer. Os soldados perguntam, então, para João Batista o que a gente tem que fazer agora que a gente foi batizado, agora que a gente quer, então, ser transformado pelo Evangelho, o que nós devemos fazer? E a resposta dele, no versículo 14, é: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contendem-se com o seu salário. Difícil, né? Difícil. O que João Batista está ensinando a estes homens é: se mantenham debaixo da lei. Se contentar com o seu salário, difícil, né? Se contentar com o seu salário. Quer dizer que eles não podiam pedir aumento? Sim, eles podiam pedir aumento. Mas não precisavam fazer uma greve, uma revolução, algo parecido, por causa de um salário. Eles deviam se contentar com isso. Mas, principalmente, eles não poderiam extorquir, nem acusar alguém falsamente, o que era muito comum entre os soldados. Então, as autoridades devem agir de maneira justa. Se você quer se envolver com política, se você quer se envolver de alguma maneira, não é errado? Não é errado. Mas você tem que saber que tudo o que você fizer deve ser justo, deve ser honesto, deve garantir a justiça para os fracos e para os órfãos. Tudo o que você fizer tem que estar debaixo da lei dos homens e debaixo da lei de Deus. Ok? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Fala, irmão João. Você disse que o cristão tem três classes de... Não estou julgando, estou falando a verdade. Tem três classes de gente que é mais mentiroso. E não podia ser cristão e assumir o cargo. É vereador, presidente e advogado. O cristão não pode ser? Não podia ser cristão, porque mentiras são mentirosos demais. Mas você acha que... Pode Ok. ser no Reino Unido, com certeza. Porque o presidente não assume as palavras dele na campanha. O advogado já aconteceu na causa política, mentiu do começo até o fim. O vereador, a gente fala, se não, eu falo para Deus, não tinha para ajudar, mas muitos amigos vai falar com o vereador, vai amanhã, vai depois, vai e assim vou ouvir falar. Não dá para ter isso. Ok. O advogado, ele disse para mim, é para que eu fiz uma casa e no dia da audiência foi dizer que não tinha feito. Tentou ter provar, aí saquetou. Agora, deixa eu tentar... Eu entendi o que você quis dizer. Agora, deixa eu tentar olhar pelo outro lado, tá? Imagina se nós tivéssemos um presidente, um prefeito, um vereador ou até um advogado que tudo aquilo que ele falasse fosse que nem a gente estudou na semana passada. Ele falasse assim: olha, se Deus quiser, se Deus permitir, isso vai acontecer. Eu não prometo nada, porque eu não posso prometer nada, eu não posso jurar nada, mas se Deus quiser e se Deus permitir, isso vai acontecer. Imagina uma campanha eleitoral em que uma pessoa chega lá na frente da TV e ao invés de ela falar assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer assim, 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 ele fala: se Deus quiser e se Deus permitir, eu vou me esforçar para que essas coisas aconteçam assim, assim, assim. A pessoa ser justa e honesta em tudo aquilo que ela está dizendo. Imagina se nós tivéssemos prefeitos, deputados, vereadores, policiais, advogados que cumprissem aquilo que está dizendo. Sabe, as únicas pessoas que podem cumprir aquilo que ela está dizendo, as únicas pessoas que podem cumprir são os cristãos. Porque eles estão debaixo da autoridade de Deus. Então, na verdade, o ideal é que os cristãos estivessem no poder. O ideal é que os cristãos estivessem, de fato, sendo
presidente, sendo prefeito. O ideal seria isso. No entanto, nós entendemos o quão difícil é. E é por isso que muitos cristãos não querem entrar no governo, porque é muito difícil, extremamente difícil, uma pessoa se envolver com a política sendo cristão. Extremamente difícil. Eu conheço ele foi e ainda, acho que ainda é, vereador lá de Atibaia, e ele é da Igreja Batista de Atibaia. E ele foi jovem junto com a gente e tudo mais, se envolveu com política, e ele compartilhava várias ameaças de morte que ele recebia, porque ele era contra muitas dessas pautas que hoje estão em dia. Então, ele às vezes era o único voto contra diante de uma definição, o único voto. Às vezes contra o seu próprio partido, ele ia lá e votava contra, porque ele dizia, eu tenho que cumprir a palavra de Deus. Ele tentou ser prefeito, e aí no meio da trajetória de tentar ser prefeito, ele desistiu, porque ele disse, não, eu não consigo chegar até ser prefeito, porque senão eu vou morrer. Ele dizia bem isso, eu não vou conseguir chegar, porque senão vão me matar, porque é quase impossível. Ele está tentando ganhar mais autoridade, mas é extremamente difícil. Agora, seria o ideal. Seria o ideal. Mas como o irmão compartilhou, é quase impossível, porque são profissões, principalmente no Brasil, que são profissões que a mentira e a corrupção, infelizmente, rola solta. Né? Infelizmente, rola solta. No entanto, seria o ideal. Seria tão bom se os cristãos assumissem o poder. Né? Vamos então para o terceiro ponto, terceiro e último ponto, para a gente já caminhar agora para o fim. Diz então assim, sendo os magistrados, as autoridades civis, instituídos por Deus para os fins supracitados, para os fins citados acima, requer-se de nós a obediência no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por meio da punição, mas por causa da consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Vamos ler então Romanos 13, de 5 a 7. Alguém pode ler para nós? Romanos 13, de 5 a 7. Ok. O que o texto então está nos ensinando, né? Praticamente foi quase copiado aqui. Nós devemos ser submissos à autoridade não somente por causa de uma possível punição. Eu não tenho que ser submisso à autoridade, a uma lei, porque se eu não for submisso, vão me pegar, tá? Deixa eu citar alguns exemplos aqui, e eu sei que esses exemplos talvez vocês vão me jogar pedras e me condenar, mas um dos exemplos que para mim eu falho bastante é a questão de usar cinto. Usar cinto no carro. A lei não diz que tem que usar cinto no carro? Tem. Excesso de velocidade. A lei não diz que eu tenho que ir lá estar na velocidade ali correta? Sim. Então, por que eu ultrapasso, né, absurdamente? E aí é onde vocês vão me jogar pedra, né? Cadê o capacete? No Nordeste, comum não usar capacete. Ah, mas eu não uso capacete porque não tem nenhuma autoridade que vai me punir. Aí quando tem blitz, aí quando tem polícia, aí agora sim eu vou usar capacete porque senão vão me punir. Usar
andar sem carteira ou com a moto toda atrasada e etc. Todas essas questões, e não somente isso, mas todas as outras leis que muitas vezes eu olho, não pagar imposto, sonegar os impostos, tantas, a gente trabalha ali no projeto, né, e por um tempo, ano passado, eu cuidei da parte financeira aqui do nosso projeto, e é difícil você achar uma loja que te dê uma nota fiscal. Sendo que todas as lojas que são abertas precisam dar nota fiscal, porque tem que ter, porque se uma loja é aberta, ela tem nota fiscal. Mas é difícil nós encontrarmos na nossa cidade uma loja que pague imposto e que está ali sonegando imposto de várias maneiras. Empresas grandes, enormes, que tem uma MEI, que é uma microempresa. Como que uma empresa gigantesca, um supermercado gigantesco, está registrado como MEI? Isso é sonegação de imposto. Então, vários tipos de leis, vários tipos de regras que nós não gostamos de cumprir, e eu não gosto de cumprir, né? Colocar o cinto o tempo todo. Eu vou daqui até ali, tem que usar cinto? Tem. Eu vou daqui até ali de moto, tenho que usar capacete? Pela lei? Tenho. Eu tenho que usar capacete. Eu não posso ultrapassar o excesso de velocidade? Não. Porque se está na lei, eu tenho que obedecer. Mesmo que eu não concorde com essas leis, mesmo que eu queira sonegar algum imposto aqui e ali, eu tenho que cumprir a lei. A palavra de Deus diz, olha o versículo 7, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, se você tem que pagar imposto, pague imposto. Mas eu não concordo. A gente paga mais imposto do que há muito tempo atrás. Vocês conhecem a expressão quinto dos infernos? Conhece a expressão? Lá do quinto dos infernos. Sabe o que era o quinto dos infernos? Quinto dos infernos era um imposto, na época colonial, que lá em Minas Gerais tinha que pagar o quinto. Ou seja, 1/5 você tinha que pagar para o governo. Eles chamavam esse quinto de quinto dos infernos, ou seja, o imposto que eu tenho que pagar para esse inferno de governo. É essa a expressão. Sabe quanto que a gente paga? 1/5 seria muito bom. Muito bom. A gente paga muito mais do que 1/5. Muito mais do que 1/5. Ou seja, a gente paga muito imposto mesmo. E eu tenho que... eu vou então fazer alguma maneira para poder sonegar esse imposto, vou comprar dessa maneira e tudo mais, eu vou sonegar. Não, eu tenho que pagar. Eu concordo? Não, eu acho absurdo. É um roubo. Eu posso dizer que é um roubo? Eu posso ir lá na internet e falar, estão nos roubando, estão fazendo isso, isso, aquilo. Eu posso dar a minha opinião, sim ou não? O que vocês acham? Eu posso dar a minha opinião? Eu posso dizer que está errado? Pode dizer. Eu posso dizer? Ok. Mas eu posso sonegar esse imposto? Não. Eu posso dizer, eu não concordo que tenha que usar capacete. Eu posso dizer que eu não concordo? Posso. Né? Agora, eu posso não usar? E aí? Não poderia, né? Não poderia, né? Então, tudo que a gente for fazer, eu posso discordar da lei. Não tem problema eu discordar da lei. Não tem problema eu olhar para essa lei e falar assim, eu não concordo com isso. Agora, se me foi dada para fazer, então eu tenho que fazer. Agora, lá no começo, a Bárbara falou assim, há um limite. Qual seria esse limite? Dá um exemplo. Nós podemos concordar com a permissão do aborto? Não. Nós devemos, como igreja, nos posicionar contra o aborto? Sim ou não? Sim. Devemos posicionar. Nós devemos concordar com casamento homossexual? Não. Eu tenho que me posicionar contra isso como igreja? Sim. Agora, como igreja eu tenho que me posicionar? Xingando todo mundo, né?
falando um monte de coisa, não sei o quê. Não, indo lá na passeata e jogando, sei lá, alguma coisa neles, uma pedra neles, coisa parecida. Não, eu tenho que respeitar a opinião deles, mas eu tenho que me posicionar e falar, isso aqui não entra. Na igreja não entra. E eu sou contra isso. Pode ser que daqui a um tempo nós sejamos presos por causa do nosso posicionamento? Sim, pode ser que sim. Mas a gente tem que ficar firme nesses posicionamentos. Por exemplo, evangelizar em alguns países onde não é permitido, como a gente já tem falado aqui. Não é permitido evangelizar em alguns países. Como nós devemos fazer isso? Nós devemos buscar estratégias para poder evangelizar nesses locais. Hoje já é comum, por exemplo, em países de primeiro mundo, como o Canadá, que você não pode mais entregar folhetos evangelísticos. Porque você entregar um folheto evangelístico e falar para a pessoa simplesmente Jesus te ama, ou vem aqui participar de um evento da minha igreja, isso é uma ofensa contra a religião dela. E você pode ser preso porque você está ofendendo ela dessa maneira. No Canadá. Então, cada vez mais os países vão indo nesse rumo. Eu posso discordar disso? Sim. Eu posso me posicionar contra isso? Sim. Agora, o que é imposto, o que é temor, eu devo temer, o que é honra, eu tenho que temer as autoridades. Vamos ler os dois últimos textos para a gente encerrar. 2 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. E uma outra pessoa pode ler 1 Timóteo 2, 1 e 2. 1 Pedro 2,17. E outra pessoa, 1 Pedro 2, 1 e 2. Pode ler. Ok, simples, né? Tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus. E interessante que o temer a Deus vem antes de honrar o rei. E aqui o rei é qualquer tipo de autoridade. Então eu temo a Deus, depois de temer a Deus, eu honro, eu temo o rei. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo... 1 Timóteo... É isso mesmo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ok. O mais importante como igreja, o mais importante como cristãos, acima de ter um posicionamento, de ir contra o governo, coisa parecida, é orar pelos nossos reis, pelas nossas autoridades, pelos nossos prefeitos, pelo nosso presidente. Por mais que a gente não consegue nem chamá-lo de presidente, mas quantas vezes nós oramos por ele? Quantas vezes oramos pelas autoridades? E a maior oração que nós podemos fazer para alguma autoridade é que se convertam. Imagina se o presidente se converte, verdadeiramente. Imagina se isso acontece. Não seria maravilhoso? Seria ótimo. Talvez isso vai acontecer? Não. Então nós devemos orar, pelo menos, para que ele possa trazer leis que não afetem tanto a igreja e tantas pessoas. Para que a gente possa viver, ter uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Novamente, Paulo tinha uma vida pacífica, tranquila, com toda a piedade e dignidade diante do governo? Não. Mas ele está dizendo, vamos orar para que isso aconteça. Talvez isso vá acontecer, talvez não. Mas ainda assim a igreja deve orar em prol disso, para que principalmente nós tenhamos a liberdade de poder pregar o evangelho, a liberdade da igreja ser influente na sociedade. Nós devemos orar, suplicar, com orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas, inclusive pelos reis, pelos prefeitos, pelos presidentes, pelos vereadores. Devemos orar por eles. Então, quando você postar lá, fazer uma postagem no WhatsApp,
falando sobre o nosso prefeito, sobre o prefeito de Teresina, que eu gosto demais dele, amo o prefeito de Teresina. Continuando aqui, né? Quando a gente fazer uma postagem sobre todos esses prefeitos, governadores, etc., e brincar, não está nada de errado a gente brincar com isso, mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar, peraí, deixa eu então separar um momento no meu dia para orar por ele. Para orar para que Deus, né, possa o converter, para orar para que Deus dê sabedoria, para tomar decisões corretas, para tomar decisões que não aflijam tanto a igreja de Deus. Então, para a gente encerrar, quero fazer 5 aplicações, resumindo tudo isso. A gente já passou do nosso horário aqui, para a gente encerrar esse momento. Primeiro, devemos entender que a igreja ela é separada do Estado. Isso é muito importante. Igreja não pode ser palanque para político algum. Não pode ser palanque para político algum. Na igreja, os políticos eles são bem-vindos, eles vão ser tratados como visitantes, como irmãos. Vão sentar em uma cadeira comum. A gente não vai dar uma cadeira especial para o político que vai entrar aqui. Não vamos dar um microfone para ele poder falar alguma coisa. Não, ele vai sentar, vai ser bem-vindo. E como qualquer irmão, ele vai estar aqui no nosso meio tranquilamente. Tranquilamente. Segundo, a igreja não tem que ficar pedindo nada a nenhum político e nem fazendo propaganda alguma. No sentido de, olha, tal político veio aqui e trocou todas as nossas cadeiras, trocou o nosso púlpito, trocou o microfone e tal, não sei o quê, e a gente está fazendo propaganda para aquele político, vote em tal político e etc e tal. Igreja não é lugar para isso. Terceiro, o crente pode se envolver com política, mas também não pode usar a igreja e os irmãos para serem seus eleitores. O interessante desse irmão de Atibaia, que ele dizia, ele era ministro até hoje, né? Ele é ministro de louvor lá na igreja, e ele falava, irmãos, eu não discuto política no pátio da igreja. Se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa relacionada à política, relacionado à cidade, ao governo, no meu gabinete, ele está aberto, você vai discutir comigo no meu gabinete. Aqui na igreja, nós conversamos como irmãos. E nós, infelizmente, no pátio da igreja, queremos discutir política em momento que não é para isso. Nós estamos na igreja e se a gente quiser discutir política em casa, conversar, bater papo, etc., tudo bem. Mas a igreja não é lugar para ficar debatendo sobre assuntos que podem ofender o nosso irmão. Quarto, o crente deve ser submisso às autoridades e às leis, como a gente já disse, desde que não sejam contra a lei de Deus. Então, se a lei ela é contra evangelizar, contra a igreja, se a lei está a favor do aborto, se a lei está a favor de casamento homossexuais, se a lei está a favor de tantas outras coisas, nós devemos ser contra isso e naquilo que nós podemos nos posicionar e também descumprir aquilo que a lei nos obriga. E por fim, quinto, devemos tratar todos os governantes com todo respeito e submissão, mesmo que não concordemos com suas posições. Podemos discordar veemente dos seus posicionamentos, mas ainda assim tomando cuidado com a maledicência. Vamos tomar cuidado em falar mal de maneira grosseira, de maneira ríspida, de maneira que não cabe a um cristão falar. Podemos nos posicionar, aquilo que ele fez é contrário, aquilo que ele fez não está certo, mas eu tenho que tomar cuidado também, porque ele é a autoridade governamental sobre a minha vida. Por mais que eu não concorde com muitos, mas ainda assim eu tenho que olhar para aquele governador, para aquele presidente, tratar com devido respeito, chamá-lo de Senhor e tantos outros nomes que eu nem sei todos os nomes, né? Principalmente na área do direito, que eu nem sei todos ali como são chamados, mas tenho que chamar com estes nomes, mas ainda assim dizer, eu discordo, com todo respeito, eu discordo desses pontos, ok? Muito bem, irmãos, vamos orar, que a gente já passou do nosso tempo, mas que a gente possa meditar nesses ensinamentos. Pai querido, obrigado, porque acima de tudo,
sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos os reis, sobre todas as autoridades, sobre todos os governos, todos os prefeitos, deputados, vereadores, sobre qualquer autoridade que tenha sobre nossas vidas. O Senhor está acima de tudo e de todos. E o Senhor instituiu essas autoridades, por mais que a gente discorde dessas autoridades, e o Senhor sabe, tem propósitos para isso. Ó Deus, nos ajude a sermos submissos, nos ajude a termos respeito, nos ajude a orar, nos ajude também a ter o posicionamento bíblico diante desses pontos, diante dessas posições do governo. Ó Pai, e nos ajude também a sermos sensatos dentro da igreja, a saber como igreja, como nós podemos nos envolver com essas questões que acontecem em nossa sociedade, mas não ficar misturando a igreja com a nossa política. Ó Pai, nos ajude a entender que o papel da igreja é a pregação do Evangelho, é a evangelização e também dar direito àqueles que precisam de direito e ajudar os órfãos, as viúvas, ajudar os pobres, ajudar aqueles que também passam por necessidade por conta do mau governo que nós temos em nosso país. Assim oramos, pedindo a sua graça também nesse momento para o culto daqui a pouco e pela pregação do Evangelho aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer um intervalo, irmãos? E daqui a pouco nós voltamos.